Fala pessoal, continuando aqui, o que a gente vai fazer aqui no nosso relatório? Eu quero incluir um título aqui em cima nessa figura, e aqui embaixo eu quero colocar um subtítulo aqui no rodapé, para deixar o nosso relatório bem legal, tá? E aí o que que nós vamos fazer aqui, ó? Para eu colocar um título, eu não posso usar o title, porque o title ele vai atribuir no gráfico, tá? Então eu vou ter que usar outro parâmetro aqui para eu poder colocar um, um título que vai ser o plt.subtitle, tá? Então aqui esse parâmetro ele vai incluir lá na nossa figura. E aí eu já tinha escrito aqui o nome para eu ganhar tempo aqui, tá, gente? Então dá um pause aí você pode escrever aí todo esse nome aqui, tá? Eu vou colocar ele para apontar, né, para o nosso projeto aqui. Então, Python para análise de dados, projeto prático 5, análise de mercado de games, tá? E aí o que que eu vou fazer? Eu vou passar um fonte 6 igual a 22, então eu vou aumentar esse tamanho do título. Eu vou passar uma cor aqui, um hexadecimal, que vai ser 40, 40, 40, que aí vai ser um preto um pouquinho diferente. E eu vou passar aqui a fonte age, que aí eu vou apontar a espessura do meu título, a espessura da letra aqui, tá? Então, quanto mais isso for próximo de 1000, mais a sua fonte vai ficar negrito, tá? Se eu digitei tudo certo, vai funcionar. Ele me deu um erro aqui, vamos entender, ó. Ele está falando que o módulo do Matplotlib não pode ser atribuído subtitle. Vamos ver se eu digitei alguma coisa errada. PLT, não é sub, é sup, tá? Então aqui, ó, título da figura. Vamos processar. Ele deu outro erro agora, que ele falou que ele não tem esse parâmetro, ó, de fonte. Provavelmente eu escrevi errado aqui, que primeiro é o H, depois o T, tá? Aulas de inglês aqui passou longe, né? Então, ó, tá lá, ó. Python para análise de dados, projeto prático 5, análise de mercados de game. Então aqui eu incluí um título na figura, tá, gente? É diferente de eu incluir um título no gráfico. E agora eu quero colocar uma informação lá no rodapé, ó. Eu vou falar aqui, ó, rodapé. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar aqui uma string com vários textos, tá? Que eu vou chamar aqui, ó, de rodapé, vai ser igual. Aí eu vou passar três aspas, tá? E vou dar um enter aqui para ficar melhor. E aí eu já tinha escrito aqui, eu ganhar um pouquinho de tempo, tá? Então eu coloquei aqui, ó. Esse relatório foi elaborado no treinamento de Python, né? Está disponível no canal do YouTube por e aqui você assina com o seu nome, tá? Então aqui eu vou deixar o meu nome, aí você substitui aqui pelo seu nome, né? Para ficar legal lá no relatório, tá? E aí se também quiser postar lá no LinkedIn, qualquer rede social e me marcar, fica à vontade, tá? Eu acho legal aí você também demonstrar o seu trabalho, né, que você vem estudando. E até um relatório desse aqui é bem atrativo, né? Os recrutadores, quem quer que seja aí você participando de algum processo, tá? E aí, como eu coloco essa imagem aqui e aqui embaixo ainda, né, esse texto no caso. Aí nós vamos usar um parâmetro que é o seguinte, que é o fig.text, tá? Eu vou passar aqui uma coordenada só para você entender um por um, tá? Que eu já explico, que aí é a coordenada do meu relatório. Aí a gente vai fazer alguns testes para você entender. Eu vou passar aquele texto do rodapé. Eu vou falar que eu quero ele centralizado, então o meu texto. Então você passa esse parâmetro aqui, ó, HA. Depois eu vou passar esse VA igual a bottom, que aí eu quero ele na região inferior, tá? Vou querer ele no tamanho 12. Aqui não é font size igual ao anterior, tá? Aqui é size. É um pouquinho diferente esse parâmetro, tá? E o color, eu vou passar aqui um hexadecimal que eu tinha separado, que é essa cor aqui, ó, 938 CA1, tá? Então aqui, ó, eu vou incluir o rodapé no relatório, ó, incluindo o rodapé no relatório. Beleza? Vamos ver se ele foi. E dá uma olhada, ó. Ele colocou o texto aqui do lado
certo? Ó, deu até um bugzinho aqui na posição. E aí, para eu apontar ele lá para baixo, eu preciso passar as seguintes coordenadas. O 0,5, ou seja, eu vou querer ele no meio e vou querer ele lá na minha região inferior, tá? Se eu processar agora de novo, ó, ele desceu, tá vendo? Ó? Só que aí ele ficou meio em cima aqui dos gráficos, né? Então, se eu passar agora um menos 0,1, ó, ele desceu, tá vendo? Ó? Esse relatório, só que ficou muito longe ainda, né? Então, vamos pôr um 0,05, só para a gente dar uma olhadinha. Olha lá, já subiu um pouco, né? Vamos ver a hora que a gente incluir os gráficos, se ele não vai reajustar aqui o layout, tá? Mas basicamente, gente, isso daqui são coordenadas, tá? O quanto você quer aqui da sua largura, né? A posição e a altura, tá? Então, para você entender um pouquinho melhor, eu sugiro você fazer os seus testes, aí você vai entender certinho como funciona essas posições, tá? É bem tranquilo. Deixa eu pôr aqui um 0,2, que eu acho que aí ele vai centralizar bonitinho ali, ó. Ó lá. Então, ó, nosso sistema de grid está pronto, tá? Então, aqui, ó, a gente já tem um título macro, a gente já tem as posições que vão receber os nossos gráficos e a gente já assinou o nosso relatório aqui embaixo, tá? E por fim, eu vou passar também um parâmetro aqui, que é o seguinte, que é o plt.subplots. Lembra que eu criei ele aqui em cima, ó? Eu vou copiar ele, ó. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou apontar ele aqui, entre parênteses, para ele ajustar para que um gráfico não sobreponha o outro, tá? Ajustar o layout. E aí, se precisar, se algum gráfico sobrepor um ou outro aqui, a gente faz um ajuste. Peraí que eu esqueci de passar o parâmetro, né? Aí ele criou outro subplot, tá? Aqui eu vou criar um parâmetro que é o hspace, que aí vai ser 0,35, né? Então eu vou querer um espaço de altura de 0,35 entre os meus gráficos e um hspace de 0,15, tá? Deixa eu processar aqui. Acho que ele gerou um erro, ó, ficou vermelhinho aqui. Ele está falando que não era esperado o argumento hspace. Vamos dar uma olhada. É hspace. Peraí, eu já tinha preparado ele aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Mas aqui, gente, eu passei o parâmetro errado. Não é subplots. É subplots underline adjust. Tá? Agora sim ele vai aceitar, ó. Isso. Agora foi. Tá? Então você só substitui aqui, põe mais esse adjust aqui, ó. Que aí o que acontece? Eu vou querer um espaço entre meus gráficos, que é esse espaço aqui, ó, tá vendo? E aqui eu quero um espaço na largura. Então, se de repente os seus gráficos sobrepõem um ou outro, você vem aqui e faz o ajuste, tá? Que daí ele já vai fazer a configuração. Eu sugiro você fazer os seus testes, põe 0,50, 0,70 e vai vendo o que vai acontecendo, tá? É a melhor forma de você entender esses parâmetros aqui, tá bom? Então, ó, nosso grid está pronto e aí nos próximos dias a gente vai popular aqui com as nossas análises, beleza? Então, eu te vejo no próximo.